minha família e por tua presença no meu lar. A maior parte do tempo as três estão sempre assim, só amor e carinho. Te amo, mamãe. Mas tem hora que as filhas dão trabalho e a Adriana precisa exercer a autoridade de mãe. E algumas vezes ela confessa, usa o método da palmada. Com a mais velha, eu uso de castigo. Ou fica no cantinho do pensamento, ou eu tiro a televisão, tiro o celular, brinquedo. Aí ela obedece. A menorzinha, de 2 anos, eu dou umas tapinhas no bumbum, na mãozinha e falo alto para ela entender que está errado. A Adriana diz que chegou até a ler algumas publicações de psicologia infantil, mas não aprovou. Criar filho não é fácil, mas cada criança é diferente e os pais vão sentindo isso no dia a dia. Não tem como você chegar e falar, se você fizer assim, vai dar certo. Não vai dar, você tem que ir sentindo... Agora, é claro, você pode trazer para a sua rotina alguma coisa uma ideia que você achou interessante de tal livro, mas não pense que porque está escrito lá vai dar certo. Com a mais novinha, Camila, de 2 anos, o castigo não tem dado certo, segundo a Adriana, e por isso adota as palmadas. Já com a mais velha, Catarina, de 5 anos, deixá-la no cantinho da disciplina, sem celular ou tablet, já é o suficiente para fazer a menina se comportar, mas antes já levou palmadas também. Sua mãe já deu uma palmada em você? Deu por quê? Por causa que eu não obedeci. E ela tá certa ou tá errada? Certo. Quem que tava errada? Eu. Por quê? Você fez o quê? Eu bati na minha irmã. Você fez isso. E aí você acha que isso é certo ou errado, bater na irmã? Errado. E aí sua mãe foi e deu uma palmada em você? Sim. E o que é que você sentiu na hora? De castigo. Um fato curioso é que o pai das meninas nunca bateu em nenhuma das duas. E mesmo assim, consegue exercer mais autoridade sobre elas. Ele só basta falar. Ele olhar pra ela e falar, ei, ela já cai no choro. Porque ela já sabe que fez alguma coisa errada. Mas elas obedecem mais a ele ou a você? Foi A ele. Mesmo sem eles utilizar a palmada? Essa é a pequenininha, obedece a ele. Mesmo sem ele utilizar a palmada? Sem utilizar a palmada. Ou seja, pode ser que Ele então... fala mais alto. Ele fala mais alto. Mas com certeza, um ingrediente que tem de sobra nessa relação é o amor. De volta com o Em Discussão, hoje falando sobre a Lei Menino Bernardo, ou a Lei da Palmada, né, como as pessoas dizem, só que de palmada parece que não tem nada na lei, não é isso, Ranieri? Explica pra gente o que é que a lei diz exatamente sobre isso. Bom, a lei, ela não fala propriamente da questão da palmada. Ela fala o seguinte, a Lei 13.010 de 2014, ela fala que o menor de 18 anos tem o direito a ser educado e cuidado sem o uso de violência física ou tratamento cruel e degradante. Ou seja, ela vem para acabar com essa cultura da violência que a gente vê muito em algumas famílias. Agora, por incrível que pareça, só abrindo parênteses, seria injusto falar que a maioria dos pais, porque a grande maioria dos pais usam como a violência física como o último tratamento. Então, isso se atende mais, assim, uma pouca minoria que a gente vê, esse caso específico, como essa questão do menino Bernardo. E as punições, as sanções, ela diz que os pais que agredirem seus filhos, eles serão condenados, serão aplicados a ele a sanção de curso de reeducação familiar em instituições habilitadas pelo Estado. É o primeiro passo. Primeiro passo, orientação psicológica ou psiquiátrica. Sim. Mais uma advertência. O que a gente, pode chegar juristas, a uma guarda ou alguma coisa assim? Caminhar para o Conselho Tutelar também? Em casos extremos, sim. A destituição do poder pátrio familiar. E o que não ficou claro para a gente foi essa questão da advertência. Deixou um pouco subjetivo essa questão da advertência. E aí fica para os conselhos tutelares poder
né, Dá lidar esse, com isso. esse caminhamento, porque assim, a linha de frente disso é o Conselho Tutelar da região, da localidade onde se encontra o fato, e o Disque 100 também, que tem sido muito acionado. Agora, o interessante é que no ano de 2013, eu não posso ser preciso, mas foram cerca de 56 mil ocorrências de violação de direitos humanos da criança e adolescente. No ano de 2014, com o advindo da lei, esse número subiu para quase 70 mil. Então, assim, houve uma evolução vertiginosa desse tipo de violência. Agora, a gente fala muito da questão da punição, mas quando a violência acontece, antes disso, teve aí um histórico, aquela criança que nunca teve limite, que acha que manda nos pais. É por aí? Então, a lei fala exatamente sobre isso, né? A questão do acompanhamento quando esses pais chegam a tal fato de psicólogos e de psiquiatras. Isto porque se você, quando traz essa questão do limite, o pai, a mãe, ou os responsáveis, as responsáveis, né? Ao não saber se dá limite, isso deve ser questionado, né? Você só não sabe dar limite ao outro quando você não sabe os seus limites. E isso é uma questão interior. Isso é uma questão de reconhecimento que também estuda e dialoga a psicologia. Então, quando esses pais estão perdidos, né, nesse educar, porque educar, diga-se de passagem, não é fácil, com certeza as crianças vão aprender isso e vão saber que eles estão tão perdidos que elas mandam. Porque, na verdade, as crianças elas não são tão bobas como pensam. Essa questão de reconhecer criança enquanto sujeito de direito, isso vem através do ECA. Né? Verdade. Porque, inicialmente, esses seres nem reconhecidos eram. Eles tinham o direito de permanecer calados, né? E em seu canto. Hoje não, hoje você já vê criança com mais personalidade, dizendo o que quer, mas isso não quer dizer que ela mande no habitat. Não esqueçamos que somos animais. Racionais, mas animais. E se você tem um território, o bicho, o animal, ele vai saber que aquele território é dele e vai estar dialogando para ver quem é que... Quem grita mais alto ali. Exatamente, exatamente. A questão é que nós esquecemos disso. Vamos falar um pouquinho da questão prática da coisa, juridicamente falando. Em que casos o Conselho Tutelar pode ser acionado e em que casos pode ter um excesso aí da pessoa achar que o Conselho Tutelar vai resolver tudo de uma vez? Veja bem, a lei não é tão específica quanto a isso. O que a lei preconiza é as condutas, o tratamento vexatório, a agressão física e o tratamento desumano, de certa forma. Esse menino isso, aquilo, menino burro, esse tipo de xingamento que deprecia a criança também não é legal. Isso, também não é legal. Mas a lei, a grande problemática que nós temos nós vemos ao analisar a lei é essa, a falta de parâmetros. Ela não especifica muito bem as condutas a serem questionadas. O que é que, até onde está o nosso limite como pai de repreender o filho, até onde vai o castigo para educar e o castigo para ferir ou para maltratar aquela criança. Mas assim, existe todo um estudo, o Conselho Tutelar, por isso que o Conselho Tutelar está à frente, é quem recebe, é a ponta da lança, recebe essas demandas, analisa e é feito todo um estudo com a família, com o psicólogo, com os CRAs, os CREAs também. Sim. Atuam nessa questão. Mas assim, todo o tratamento que a gente vê que passou do limite, vamos supor, aquela surra, aquela pisa que impediu até que o menino fosse à escola, trancar um menino no quarto e deixar por 2 horas, dias sem comer, sim, sem alimentação, aquela coisa vexatória, você está na frente querer humilhar a criança de uma forma assintosa, sem parâmetro. Tudo isso é passível de aplicação dessa lei. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia se presenciar um caso desse? Ou tem que ser a partir da vítima, a criança ou o responsável? Como é que funciona assim? Porque é uma criança, né? Às vezes não vai ter condições de ligar. De ligar para o Disque 100 ou para o Conselho Tutelar. Sim, qualquer pessoa pode, mas aí o problema é que, geralmente, esse tipo de violência ele acontece mais no seio familiar.
não é uma coisa que você vê muito explícita. E só para você ter um dado, eu peguei como dado que essas crianças ela tem uma característica certa, tem um perfil certo. São geralmente crianças de 8 a 14 anos, negras e mulheres. Nossa. É o que a grande maioria da violência acontece sobre esse tipo de criança. A gente vai ter que dar um intervalo, mas depois eu vou querer saber. E aí, como é que vai educar a criança? Como é que vai repreender uma criança? Qual é a forma certa de fazer isso? Fique com a gente, aqui tem discussão.